Olá, querido irmão, querida irmã. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o 8º domingo do tempo comum, e o grande tema que a Palavra de Deus hoje nos traz poderíamos dizer assim, a árvore e seus frutos. A palavra de Deus neste domingo vai nos interpelar a perceber a palavra de Deus, a perceber os frutos verdadeiros que o ser humano produz mediante sua conduta, mediante sua ação. Para isso, a palavra de Deus nos coloca 3 textos: Eclesiástico, capítulo 25, versículos 5 a 8, depois 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 54 a 58, e Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 45. O livro de Eclesiástico, no capítulo 27, versículos 5 a 8, exorta verdadeiramente a nós não elogiarmos absolutamente ninguém antes de ouvi-lo falar, né? Porque a fala, a ação do ser humano revela aquilo que ele tem no seu coração. Então nós só saberemos se a pessoa tem boas coisas dentro de si mediante a sua ação e mediante a sua fala. Este texto só aparece na Bíblia Católica. O livro de Eclesiástico é um livro escrito originalmente em grego, que não aparece na Bíblia hebraica, e por esse motivo não aparece nas traduções, nas Bíblias protestantes. A mensagem dessa primeira leitura é corroborada por aquilo que Jesus nos fala no Evangelho. No Evangelho, Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 45, nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, este texto, que é o Sermão da Planície no Evangelho, Jesus, então, num primeiro momento, ele fala que um cego não pode guiar outro cego, que nós não devemos ser hipócritas de querer corrigir os defeitos do irmão, sendo que nós temos também os mesmos defeitos. E aí vem o texto: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Então veja só, querido irmão, querida irmã, nós, ao gravarmos esse programa, estamos assistindo uma coisa terrível: o início desta guerra na Ucrânia. Aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo, evidencia e testemunha justamente o que a palavra de Deus hoje nos diz. A gente só conhece uma pessoa pelas suas ações. Às vezes nem mesmo pela fala. Por quê? Porque o presidente da Rússia afirmava veementemente que não iria invadir a Ucrânia. E ele enganou a Europa, enganou a todo mundo e está lá fazendo esta atrocidade. Então, a ação que ele faz evidencia aquilo que ele tem no coração. E assim também com todo ser humano. Ou seja, é pelas ações que o ser humano tem que a gente vai descobrindo aquilo que ele possui de bondade ou de maldade no seu coração. De bondade e maldade no seu coração. Então, esta palavra de Deus, a primeira leitura, tanto quanto o Evangelho, portanto, nos convidam a rezar para que as nossas ações possam ser boas ações. Ações que verdadeiramente possam mostrar a bondade que existe no nosso coração. Se é que existe bondade no nosso coração. Pedir ao Senhor também a graça de sermos um pouquinho parecido com Jesus.
O grande pecado que Jesus denunciava dos fariseus era o pecado da hipocrisia, porque eles falavam uma coisa, mas agiam de outra maneira. E em Jesus, a palavra e a ação coincidiam. Então Jesus tinha uma palavra boa, pertinente, e a vida dele era conforme a palavra dele. Nesse sentido, Jesus é uma árvore boa, porque dá um fruto perfeitamente bom, perfeitamente saboroso. Jesus fez frutificar na nossa vida e na nossa história o reinado de Deus. Então, peçamos ao Senhor que nos conceda esta graça de que os frutos produzidos pela nossa vida, pela nossa palavra, possam ser frutos de sabor delicioso, que gerem mais vida, justiça, paz e fraternidade no mundo. A segunda leitura é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 58, no texto no qual Paulo nos afirma que a vitória foi nos dada por Jesus Cristo. Né? Ou seja, Cristo, a vida, a paixão, morte e ressurreição de Cristo já nos deu a vitória. Entretanto, esta vitória ainda não é experimentada de forma plena por cada um de nós. Por isso ele fala que quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, este ser mortal vestido de mortalidade, então o último inimigo foi destruído, a morte. Cristo já destruiu a morte. Nele a morte já foi derrotada. A morte não tem mais poder sobre Jesus, mas sobre nós ainda tem. Mas uma vez que nós fomos batizados, mergulhados na vida de Cristo, pertencemos em Cristo e a vida de Cristo passa a ser a nossa, nós temos a esperança de que no fim de nossa vida haveremos de ressuscitar e a morte não terá poder sobre nós. Então demos graças a Deus por esse grande mistério que nos é dado, por esse grande mistério que nos é oferecido. O mistério da nossa ressurreição, da nossa vida eterna, graças à nossa inserção no mistério pascal de Cristo, graças à inserção de nossa vida na vida de Cristo. Querido irmão, querida irmã, convido você, portanto, a fazer a leitura orante desta palavra de Deus. Os três textos, nem vou sugerir somente a leitura orante do Evangelho. Os três textos, tanto a primeira leitura, quanto a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quanto Lucas, capítulo 6, versículo 39 em diante, são três discursos. Então, em se tratando de discurso, pode-se fazer a leitura orante da palavra de Deus. Então, você vai escolher um desses textos, lê-lo pausadamente, 1, 2, 3 vezes, se deter naquela palavra que mais te chamou a atenção no texto, se perguntar por que esta palavra me chamou a atenção, o que ela tem a ver com a minha vida. A partir desta reflexão, você vai rezar, você vai conversar com Deus, e a partir de então, você vai anotar no seu caderninho espiritual, no seu diário espiritual, um gesto concreto para você praticar esta palavra. O gesto concreto para você praticar esta palavra. E esse gesto concreto tem tudo a ver com aquilo que a própria palavra hoje nos instrui. Se nós somos cristãos de verdade, ou se nós estamos num processo de nos tornar cristãos, ou seja, estamos crescendo até chegar à estatura de Jesus Cristo, nós devemos nos perguntar quais são os frutos que nós precisamos dar para verdadeiramente testemunharmos ao mundo que somos discípulos e discípulas de Jesus.
É importante perguntarmos isso porque aqueles que estão promovendo o ódio, a guerra no mundo atualmente, se dizem cristãos. Se dizem cristãos. Que Deus nos abençoe e nos conceda viver um santo dia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, e a você, querido internauta, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité também, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, e a você, querido internauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Se você gostou deste conteúdo, que você possa curtir este conteúdo, compartilhar com seus amigos, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever tanto no nosso canal do YouTube quanto no Spotify. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.